Meus irmãos, o texto que nós vamos pensar hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, apenas 2 versículos, 31 e 33. Dois versículos que falam muito da nossa realidade. Mas antes da gente ler o texto, eu quero que você pense em um número. Você não precisa escrever esse número, é o número que eu vou te falar na sequência. Mas é um número que reflete, não é um número abstrato. Não se trata de um número que não tem ligação com nada nem com ninguém. É um número que está muito presente nas nossas vidas. É um número que está presente nos nossos bairros, nas nossas casas, na nossa vizinhança. É um número que está presente nos nossos lares, no meio dos nossos familiares e até em alguns momentos no meio da nossa igreja. O número é 428.301. Este é o número de divórcios registrados no Brasil no ano de 2024. Este é um número que nos assola e nos assusta. O censo do IBGE 2024 aponta que a cada 100 casamentos, 47,5 terminam em divórcio. E não com a viuvez, mas em divórcio. O tempo médio de casamento no Brasil está em 13,8 anos. Os casamentos mais duradouros antes do divórcio alcançam esse prazo de 13,8%. E o que mais é preocupante é que o número de divórcios entre os cristãos não é muito diferente dos números entre os não cristãos. Há um instituto norte-americano de pesquisas que ocorrem entre igrejas protestantes, e lá constatou que os divórcios no ano de 2025 chegaram a 33% entre os cristãos. A igreja que prometeu fazer a diferença tem falhado em alguns aspectos da vida. A nossa fé, que deveria ser o sustento da nossa aliança, não tem alimentado isso. E nós vamos ver o que o Senhor Jesus tem a dizer hoje sobre este assunto. Então, o texto que eu leio na Nova Almeida Atualizada, e diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua grandeza, pela tua boa mão e pela tua palavra que está diante de nós agora. Senhor, o meu pedido é que ela encontre lugar nos nossos corações, que ela nos quebrante, que ela nos leve ao arrependimento, que ela nos leve ao quebrantamento do nosso coração, que as nossas famílias sejam abençoadas, que o nosso casamento seja abençoado, para o nome e para o louvor da glória de Cristo, assim clamamos. Amém. Meus irmãos, estamos no Sermão do Monte, nós estamos depois de Jesus ter falado acerca do pecado do adultério, do pecado da porneia, daquilo que os nossos olhos pecam, depois de Jesus ter ensinado que o adultério é um ato que antes de ser exterior, ele já se consumou interiormente, é um ato interior e não depende de uma circunstância externa, chegamos agora na ocasião em que Cristo vai falar diretamente acerca do casamento. Então Jesus está diante de uma multidão de pessoas, diante de homens, diante de mulheres que não tinham uma expressão social relevante, trabalhadores do dia a dia que eram oprimidos pelo Império Romano, pessoas comuns, lavradores, pessoas da construção, pescadores. E estes homens são aqueles que naquela época foram os primeiros ouvintes de Cristo acerca do casamento. Muito embora esse texto tenha sido inicialmente lido para esses homens ou ensinado a estes homens, ele tem muito mais conexão com os nossos dias do que você consegue imaginar. Então, o que nós vamos pensar hoje é sobre uma ferida aberta na igreja de Cristo. Sobre uma ferida que, se não for curada, se não for tratada, pode levar à morte o coração de pessoas que, muito embora se amem, tiveram uma má administração de seus sentimentos. Corações feridos, corações endurecidos. Então, na pregação de hoje nós vamos passar por 3 pontos muito distintos. Primeiro, nós vamos ver o problema que Jesus Cristo diagnostica acerca do casamento, acerca da cultura de um divórcio fácil. O segundo é o padrão que ele restaura para o casamento, com todas as suas perspectivas bíblicas. E o terceiro aspecto é o caminho que ele abre tanto para quem tem aliança, quanto para quem já vive sob o peso de um fracasso anterior. Então, iniciemos pelo versículo 31. E lembrando que foi dito, o texto nos diz, palavras do Senhor Jesus, também foi dito, quem repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.
Jesus inicia com uma expressão diferente das expressões anteriores. Ouvistes o que foi dito, ouvistes o que constava na lei. Quando Jesus aponta para nós essa expectativa, essa expressão, também foi dito, ele está mudando uma perspectiva daquilo que era constante na lei, que havia sido dito por Moisés, que estava escrito nos escritos sagrados do Antigo Testamento, para algo que não estava escrito nas Escrituras, ou não da forma como era comumente compreendido pelos judeus daqueles dias. Quando Jesus fala desta forma, ele está colocando essa expressão numa voz passiva. Ele não está dizendo Moisés disse, ele não está dizendo está escrito nas Escrituras, mas ele está dizendo algo como, vocês sabem, é o senso comum, todos dizem. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que muitas das nossas práticas são baseadas não naquilo que Cristo disse ou que Cristo nos ensinou, mas naquilo que nós aprendemos ao longo de uma vida, ao longo de uma história. Aquela coisa do sempre foi assim, todo mundo faz, acontece em todo lugar, comigo não será diferente. A primeira ruptura que nós podemos observar do casamento vem dessa perspectiva do senso comum, daquilo que todos fazem, daquilo que se tornou comum nos dias atuais. Mas Jesus tem respostas sobre isso. E no final nós vamos observar que aquilo que todos falam, que todos fazem, pode estar diametralmente oposto àquilo que Deus nos fala. Então a mensagem vai nos convocar para pensarmos acerca do que é mais importante para nós. Se é aquilo que todos têm dito, ou se é aquilo que o Senhor tem a nos falar. E Jesus começa dizendo, quem repudiar a sua mulher, dê a ela carta de divórcio. Essa frase é parcialmente verdadeira, não estou falando que Cristo mentiu, eu estou falando que Cristo está repetindo o que era dito no meio daquele povo, naquele ano em que Cristo viveu, naquele período da história. Observe que este não é o texto que está descrito em Deuteronômio. Cristo está aqui repetindo em partes o que era dito em Deuteronômio, mas ele estava dizendo o que as pessoas diziam. Então nas praças, nas famílias, no meio, o que o povo dizia? Que repudiar a sua mulher não precisava, para quem repudiar ou mandar a sua mulher embora, não precisava nenhum outro compromisso. Mande embora e estava resolvido. Jesus está dizendo, repetindo o que eles diziam, vocês ouviram o que foi dito, quem repudiar a sua mulher, dê a ela a carta de divórcio. Mas não era isso que a lei dizia. Isso era o que as pessoas diziam, mas não era o que a lei dizia. O que a lei dizia? Deuteronômio 24:1. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, paro por aqui porque a sequência não tem muita relação com o fato, tá? O que nós precisamos pensar hoje é o que o Senhor havia dito no Antigo Testamento, na lei, e o que o povo tinha transformado isso. O Senhor tinha dito, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, observe que nós temos um condicional para tudo, tá? Primeiro, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter sido achado nela alguma coisa indecente, e se ele escrever uma carta de divórcio a ela e a mandar embora. Qual era a condição que o Senhor Jesus apresenta, que o povo dos dias de Jesus não observava? Uma causa, um motivo pelo qual era possível, em última instância, se conceder o divórcio. Então, a lei que havia sido construída, o espírito da lei do Antigo Testamento, que tinha como objetivo proteger uma mulher injustamente abandonada, agora tinha se transformado numa ferramenta de opressão para esta mulher injustamente abandonada. O se tornou quando? Os 3 Cs que nós vimos o Senhor Deus revelando na lei de Moisés, o se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, o se ela se tornar adulta, ele vai entregar uma carta de divórcio. Agora se tornou no quando. Aquilo que era um acidente, uma hipótese, agora se torna num fato que irá acontecer em algum momento da vida. Os casamentos de hoje iniciam-se com a expectativa do término. As pessoas já começam com o espírito de, se não der certo, a gente termina e a gente começa novamente. Este não é o princípio do casamento das Escrituras, do casamento instituído por Deus. E aqui eu faço um parêntese para lembrar que o casamento bíblico instituído por Deus é uma metáfora da relação de Cristo com a sua igreja. Assim como Cristo morreu pela sua igreja e se entregou por ela para redimi-la, para salvá-la, para purificá-la, assim é a imagem do casamento, em que o homem exerce a figura do Cristo, que tem a responsabilidade de amar, de purificar e de morrer pela sua esposa.
Assim como a união entre Cristo e a sua noiva é uma união indissolúvel, a união entre o marido e a mulher foi concebida para ser igualmente indissolúvel. Então nós chegamos aqui, enquanto Deuteronômio nos diz, estabelece a condição do divórcio, qual seja, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa vergonhosa. E esse texto aqui é muito importante para nós pensarmos. Por quê? Nos dias de Jesus, essa expressão do meio, por ter sido achado nela coisa vergonhosa, era ignorada. O que era válido? Se o homem tinha a intenção de divorciar-se da mulher, ele apenas mandava ela embora sem observar nada do que a lei era prescrita. Mas agora Jesus lembra que havia ainda no Antigo Testamento um entendimento acerca disso. Qual era a única cláusula no Antigo Testamento que era capaz de revogar um casamento, ou de cancelar, ou de encerrar um casamento? A imoralidade. Observa, o texto diz, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa vergonhosa. Em algumas versões esse texto vai dizer coisa indecente. Mas agora vamos pensar. Nos dias de Jesus havia, no mínimo, duas grandes escolas, ou pelo menos duas grandes escolas rabínicas de interpretação do Antigo Testamento. Como é que funcionava? Havia a lei escrita em rolos que eram lidos publicamente nos sábados no dia do culto judeu. E ali era feita a interpretação dessa lei. Mas ao longo de toda essa vida, essa história, alguns rabinos se destacaram por terem interpretações tidas como divinas daquela lei. Esses textos ficavam nas traduções orais das Escrituras. A dona Rosa está ali, eu não tinha visto, não. Obrigado pelo alvará, viu, dona Rosa? Isso era uma benção. Esses pensamentos rabínicos, essas interpretações rabínicas eram chamadas de tradução oral, ou tradição oral. Então, um rabino passava para outro rabino, que passava para o outro, sempre discípulos, e essa tradição se perpetuava. Contudo, com tantas opressões que os judeus haviam passado no final do Antigo Testamento, inclusive no início do Novo Testamento, com a perseguição do Império Romano e a opressão por parte deles, ali por volta do século II, III, eles resolveram escrever a tradição oral. E aí saíram os livros chamados de Mishnah, onde as tradições orais foram escritas. Para quê? Para que se aquele rabino que detivesse aquele conhecimento morresse, a tradição não morresse com ele. Então isso foi escrito. E dois grandes dos dias de Jesus, eu vou citar um posterior, mas dois grandes rabinos dos dias de Jesus tinham interpretações diferentes para se ela não for agradável aos seus olhos, por ter sido achado nela coisa vergonhosa. A primeira escola rabínica que tem uma interpretação para esse texto é a escola de Shammai, que é uma escola um tanto mais restritiva na interpretação. E ele entendia que o objeto principal dessa lei era a coisa vergonhosa ou indecente. O substantivo era esse a ser analisado. Então ele passou a compreender que a porneia, que é o que Jesus nos disse na pregação da semana passada, eu não vou voltar nela, você pode assistir no YouTube, que Jesus havia chamado de porneia todo tipo de imoralidade, seja consumada, seja em pensamento. Jesus internalizou o pecado que antes era tido apenas como externo. Então, Shammai tinha uma interpretação bastante restrita acerca disso. Ele autorizava o divórcio apenas em circunstâncias em que havia ocorrido imoralidade sexual por parte da esposa. Autorizava, portanto, o marido a dar-lhe carta de divórcio por justa causa. A segunda escola rabínica era a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal. Ele tinha uma interpretação mais extensiva dessa lei. Então, Hillel entendia que outras coisas poderiam dar também justa causa para que o marido se divorciasse da mulher. Dentre as perspectivas, as interpretações de Hillel, ele não observava a expressão vergonhosa, e sim coisa. Porque, veja, a primeira parte do texto diz, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente. Ele não estava entendendo, ele não estava muito fixado no indecente, mas no meio, que era coisa. Então ele entendia que, por exemplo, se a esposa queimasse o jantar, era um motivo para ter a justa causa do fim do casamento. Se ela gritasse ao ponto de ser ouvida pelos vizinhos, era motivo de justa causa para o fim do casamento. Aquela que saía às ruas com o cabelo solto, dava motivo para o fim justificável do casamento. A que fosse flagrada conversando com homens estranhos em público, era igualmente, estava dando uma justa causa para o encerro do casamento. E aquela que fosse encrenqueira, barraqueira, fofoqueira,
todos esses atributos davam ao marido o direito de se divorciar. Vejo alguns sorrisos meio tímidos assim, eu acho que as pessoas estão pensando, poxa, se fosse hoje então, o que aconteceria, né? Talvez algumas irmãs pensando, se fosse hoje não sobrava ninguém, né? Casado. Mas o fato é que o Hillel tinha essa interpretação mais extensiva. Por conta disso, nos dias de Jesus, esses que estavam sendo ensinados pelo Senhor tinham essa perspectiva de Hillel, de que qualquer coisa era suficiente para dar fim ao casamento. Ou seja, o marido tinha total direito de estabelecer o fim do casamento mediante qualquer uma dessas falhas. Mas ela não era pior, porque dias depois de Cristo surgiu um novo rabino chamado Akiba, ou Akiva, Rabi Akiva, que ele expandiu a interpretação de Hillel, colocando ainda outros comportamentos da mulher que poderiam ensejar no fim justificado do casamento, dando justa causa ao marido. Dentre eles, o Akiva concluiu que encontrar uma mulher mais bonita e atraente que a sua já era causa justa para o divórcio. Por quê? Porque ele foca, enquanto o Shammai foca na vergonha, no ato indecente, o Hillel foca na coisa, ou seja, no objeto anterior. O Akiba foca no texto anterior, se ela não for mais achada graça aos seus olhos, se você não tiver mais graça a olhar para ela. Sabe o que isso nos lembra? Aquela famosa frase que a gente é obrigado a ouvir por vezes sobre casais que estão em crise. O marido não costuma falar para a mulher, ela não fala para o marido, ambos falam para o pastor e quer que não conte para ninguém. Frases como, por exemplo, eu não sinto mais nada por ela, meu amor acabou, a química acabou, a paixão se foi. É curioso como 2000 anos antes dos dias que nós vivemos, esse pensamento já existia. Só que ele era racionalizado. Havia uma corrente teológica judaica que defendia isso. Akiba entendia que o não sinto mais nada por ela, que a química acabou, era um meio jurídico correto para se encerrar o casamento. Ou seja, Akiba foi aquele primeiro que pensou e que filosofou sobre uma teologia do descarte sentimental. O casamento, nessa perspectiva, era baseado no sentimento. Tão somente no sentimento, que pode ser passageiro, mas pode ser duradouro. Uma vez que o sentimento termina, o casamento termina. É impressionante como os casamentos modernos são moldados pelo pensamento deste rabino, que muitas pessoas sequer sabem da sua existência. Mas é impressionante como há mais de 2000 anos o casamento foi deturpado desta maneira. A nossa sociedade não está evoluindo, a sociedade não está melhorando. A nossa ciência melhorou, mas a nossa sociedade tem se corrompido dia a dia. As estruturas que o Senhor construiu para o louvor da sua glória têm sido ruídas dia após dia. Por isso que esse cântico que nós cantamos hoje, Maranata, ora vem do Senhor Jesus, nunca foi tão importante para a igreja do Senhor. Nós precisamos da volta de Cristo. Mas Jesus prossegue com o texto: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Essa expressão dele carta de divórcio, e a não ser por motivo de porneia, não era comum entre os judeus daquele primeiro século. O motivo, como eu já disse, ou seja, a forma de trabalho, era: a mulher fez qualquer coisa que não me agrade, eu me apaixonei por qualquer outra mulher, eu vou criar um motivo para que haja o divórcio com justa causa. Agora Jesus disse, não, isso só vai acontecer, e isso só vai acontecer não. Isso foi permitido tão somente mediante uma justa causa, que é algo grave, como a porneia, como o adultério. E Jesus está dizendo que se isso ocorrer, e se isso não for reconciliável, se não houver quebrantamento do coração nem arrependimento, dê-lhe carta de divórcio. Esse é o último remédio, o remédio mais amargo que o Senhor apresenta para um casamento em ruínas. Dê-lhe carta de divórcio. Isso aqui nos mostra que a lei que protegia foi agora distorcida para destruir. Por que é importante isso? A carta de divórcio é semelhante a uma sentença de divórcio dos dias atuais. Por quê? Porque ela era uma ferramenta de proteção da mulher. Proteção social, proteção religiosa, proteção jurídica. Veja o que acontecia nos dias do Antigo Testamento. Caso o homem se divorciasse de uma mulher sem justa causa, havia o instituto do divórcio sem justa causa. Jesus está legislando aqui e relembrando apenas o divórcio justificado. Então o divórcio sem justa causa, aquele que acontece porque eu não sinto mais nada por ela, a paixão acabou. A este divórcio, se o homem desse causa a este divórcio, ele perdia o dote. Você lembra que havia o instituto dote, né? Aquela oferta que ou a esposa ou a família da esposa concedia ao marido ou à sua família para que ele se casasse. Então, se o marido, sem legítima
justificativa desse fim ao casamento, ele deveria pagar à mulher o seu dote e ainda compensá-la financeiramente. Isso por quê? Porque a mulher não tinha os mesmos direitos que as mulheres modernas têm de aferir a sua própria renda. A mulher não tinha o direito de levantar o seu sustento. Então ela dependia de um homem. Ou era o pai, ou era o irmão, ou era o marido. E uma vez que a mulher havia saído da casa do seu pai e havia se casado com um homem, e esse homem a abandonasse, ela estaria legada à sua própria sorte. Ela não teria sustento. Ela não teria condições de celebrar contratos. Muito embora a gente vê algumas mulheres no Novo Testamento muito bem-sucedidas, como era o caso de Lídia. A gente vê mulheres que de alguma forma tinham algum tipo de recurso, como era o caso da Maria, irmã de Lázaro. Mas o fato é que, ordinariamente, as mulheres não tinham como prover o seu próprio recurso. Então, o que ocorria? Se o homem não tivesse uma justa causa para pleitear o divórcio, ele deveria indenizar essa mulher. E ainda pagar uma multa por conta disso e devolver o dote. Agora, caso a mulher desse causa pela porneia, caso a mulher tivesse adulterado, e aqui não é o sentido mais moderno, não, é a interpretação bem mais restrita. Se ela tivesse praticado relações sexuais com outro homem que não seu marido, ela estava sujeita a ser destituída ou repudiada pelo seu marido com justa causa. E nesse caso, ela não tinha o direito a receber nem o dote e nem a indenização. Então, a gente acha que o jeitinho é brasileiro, mas o jeitinho já não é, o jeitinho é de gente, o jeitinho é do ser humano. Porque logo os homens daquela época começaram a perceber que se eles cavassem uma falta, se eles criassem uma falsa acusação, desde que ela fosse reconhecida por outros, ele conseguia mandar a sua mulher embora, mesmo que ela fosse uma mulher honrada, mesmo que ela não tivesse adulterado. E ela saía do casamento com uma mão na frente e outra mão atrás. Ou seja, a lei que o Senhor criou para causar a proteção jurídica da mulher estava sendo utilizada agora em seu desfavor. Outro aspecto interessante da gente pensar é que uma mulher divorciada informalmente, sem a carta de divórcio, ela perdia a sua expressão religiosa, porque ela era considerada adúltera. Lembra que eu disse que ela não tinha outra alternativa a não ser se casar novamente. Então, se essa mulher, sem a carta de divórcio, mas pela necessidade de comer, se casasse novamente, ela seria considerada adúltera. E o seu marido, igualmente, seriam considerados adúlteros. Ambos seriam adúlteros. Porque ela não tinha tido um divórcio legítimo. Ela foi acusada de adultério. Ela saiu sem a sua carta de divórcio. Agora, se ela tivesse recebido a carta de divórcio, ela estava livre para se casar com outro homem e ali ser sustentada por este novo homem. Por isso que a carta de divórcio era tão importante, era esse princípio que o Senhor havia estabelecido para a proteção dessas mulheres. É curioso como há uma corrente que olha para as Escrituras hoje e consegue enxergar machismo nas Escrituras. É lógico que o mundo anterior não vai poder ser julgado pelos critérios modernos. É um anacronismo. A gente não pode olhar para a nossa lente moderna de 2026 e criar rótulos para o que acontecia 2000 anos atrás. Mas o que nós vemos aqui é Cristo, o Deus encarnado, criando dignidade para a vida da mulher, estabelecendo dignidade para a vida da mulher, protegendo a mulher. Cristo está apenas lembrando aquilo que Deus já havia feito nos dias de Moisés, dignificando a mulher. E lembre-se que a primeira promessa do primeiro evangelho, o proto-evangelho em Gênesis 3,15, relata isso. Quando Deus diz que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, trazendo dignidade à mulher e não relegando como mero objeto. Então, a lei de Deuteronômio não era uma celebração ao divórcio. Quando Cristo cria uma cláusula de exceção, ele não está permitindo a celebração do divórcio, mas foi uma regulação de uma proteção feminina para aquela mulher que era desamparada, sem nenhuma justa causa e era tão somente abandonada. Mas há um princípio universal aqui, há um princípio que se aplica até os dias de hoje. Toda lei que nasce para proteger os vulneráveis, ela tende a ser distorcida para oprimi-los. Assim como a carta de divórcio nasceu para proteger a mulher e se tornou um instrumento da sua opressão, porque ela estava na mão do homem, as leis que nós encontramos, inclusive a leitura bíblica que nós fazemos, muitas vezes é utilizada para oprimir as pessoas, ao invés de libertá-las. Um exemplo que nós podemos pensar em leis criadas pelo Senhor, mas que são utilizadas de forma negativa, é a vontade do Senhor de que o homem seja o protetor da sua casa. E o Senhor estabeleceu o homem com este princípio, para que ele seja o protetor e o provedor da sua casa. Mas o que muitos homens transformam essa lei maravilhosa e soberana de Deus, de proteção e de cuidado? Eles transformam essa lei em opressão, em dominação.
Então homens passam a ser opressores e dominadores daquelas a quem ele jurou cuidar e proteger. Outra lei estabelecida pelo Senhor, e poderosa, grandiosa, mas que é utilizada de forma negativa, é a lei da exclusividade de um relacionamento entre marido e mulher. O Senhor estabeleceu que o casamento entre marido e mulher possui uma intimidade física exclusiva entre o marido e a mulher. Ninguém externo pode desfrutar disso. O marido é da mulher e a mulher é do marido. Os seus corpos pertencem um ao outro e exclusivamente um ao outro. E o que isso tem se transformado nos dias de hoje? Em instrumento de poder, em controle, em castigo, em punição. Mulheres que resolvem punir o seu marido, não cedendo a eles aquilo que o Senhor estabeleceu que fosse cedido. Nós temos facilidade em distorcer a lei grandiosa e magnânima do Senhor aos nossos próprios interesses, à nossa própria vontade. Então o Senhor estabelece e tenta restabelecer aqui a verdade do espírito da lei, tirando a letra morta da lei e trazendo o espírito dessa lei. Agora Jesus avança. Também foi dito, relembrando o que nós já falamos, quem repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, olha que frase poderosa de Cristo. A expressão que era comumente utilizada pelos rabinos, ou por qualquer outro, ou até pelos cristãos que pregaram o evangelho, era: e disse o Senhor, e disse a lei, e disse Moisés, e disse Abraão. Então, a pessoa que propagava a mensagem, ela estava sempre compartilhando algo que havia sido dito por alguém maior do que ela. Um profeta, o próprio Deus, a lei escrita. Ninguém falava de si. Agora, Cristo aparece aqui falando e invocando uma autoridade que é exclusiva dele. Então, Jesus não diz assim: Moisés disse, conforme Abraão falou, conforme está na lei. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus invoca uma autoridade que somente o Deus encarnado era capaz de ter. Somente Cristo era capaz de dizer: eu, porém, vos digo. Cristo está dizendo: não importa o que os rabinos disseram, não importa o que Shammai entende, o que Hillel entende, eu estou dizendo aquilo que eu estabeleci na lei, porque eu estava lá quando a lei foi escrita. Eu estava lá quando a lei. Eu sei o espírito da lei, porque fui eu que fundamentei esse espírito da lei. E veja como essa expressão mais à frente, lá no final do Sermão do Monte, nós vamos ver como as pessoas ficavam ouvindo Jesus dizer dessa forma. Mateus 7, 28 e 29 diz: a multidão percebeu isso imediatamente. A multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. As pessoas que ouviam Cristo ficavam maravilhadas, porque Cristo não precisava utilizar uma autoridade outorgada por outro, uma autoridade emprestada. Deus disse, ele tinha autoridade porque ele era Deus. Ele era o Deus encarnado. Então Jesus, quando ele fala aqui sobre o casamento, ele não está falando como um terapeuta, ele não está falando como um pastor, como um conselheiro de casais, ele não está falando como um juiz. Jesus está falando como aquele que criou o instituto do casamento. Aquelas pessoas estavam diante do autor do casamento. Aquele que estabeleceu a união entre o homem e a mulher, uma união monogâmica, uma união indissolúvel, uma união pactual. Cristo estabeleceu isso, então ele tinha total autoridade para revogar qualquer interpretação de qualquer outra pessoa que havia distorcido esse entendimento. Jesus agora diz: eu, porém, vos digo. A voz do Senhor não é uma opinião entre as diversas opiniões. A voz de Cristo não é uma intenção diante de diversas intenções. A voz de Cristo é soberana. E quando Cristo fala, nós ouvimos. Quando Cristo diz, nós obedecemos. Ele é o criador do instituto do casamento e ele deve ser a maior referência sobre isso. E a pergunta que a gente faz aqui é: quantas vezes você teve a preocupação de saber o que Jesus Cristo diz sobre aquilo que você pensa? Quantas vezes você teve a preocupação de saber a opinião de Cristo sobre as convicções mais enraizadas que você tem no seu coração? Meus irmãos, é triste a gente pensar numa realidade onde pessoas que se afirmam serem filhas de Deus, serem lavadas pelo sangue de Cristo, não têm a preocupação de saber a opinião de Cristo sobre as nossas convicções. O que Cristo tem a pensar sobre o seu casamento? O que Cristo tem a pensar sobre a forma como você trata o seu marido, sobre a forma como você trata a sua esposa? A opinião de Cristo não é apenas uma opinião. A opinião de Cristo é a maior expressão da verdade. E nós deveríamos nos preocupar muito mais com a opinião de Cristo do que com a opinião das pessoas que nos rodeiam.
Essa, de fato, é a opinião que vem a partir de uma sondagem profunda do nosso coração. E Jesus avança dizendo: todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser em caso de prostituição. Jesus estabelece aqui alguns parâmetros para este pensamento. Quando Jesus fala repudiar, ele está usando uma expressão chamada apolion. E essa expressão é a mesma, que pode ser traduzida como soltar, dispensar, libertar. É exatamente a mesma palavra usada para libertar criminosos. Lembra dos criminosos que foram libertados ontem aqui? Várias vezes, alguns deles muitas vezes. A mesma palavra de colocar em liberdade, é uma espécie de alvará de soltura, é uma libertação. A linguagem aqui é muito forte, porque a linguagem aqui mostra a visão como aquela sociedade tinha da mulher, como sendo uma propriedade do marido, como sendo um objeto de propriedade. Se ele a libertar, se ele a soltar, se ele a mandar embora, muito semelhante ao soltar dos escravos. Quando essa palavra é aplicada à esposa, ela nunca vai ser neutra. Ela sempre revela uma mentalidade que nós temos enraizada, que muitas vezes, no nosso primeiro nível de consciência, a gente não consegue descrever, mas há um motivo para a gente pensar dessa forma. Talvez quando a gente olhe para a nossa esposa e acredite que ela é o nosso objeto, a gente pode pensar dessa forma. Talvez quando a gente viva pensando da mesma forma que todos pensam, que a mulher é algo descartável, que o marido é algo descartável, o nosso vocabulário vai dizer isso. Quando alguém diz o meu relacionamento não está me fazendo feliz, ele está usando a gramática do Hillel. Quando alguém está dizendo a minha esposa não está me fazendo feliz, ele está usando a literatura do Shammai. Agora, quando alguém diz nós fizemos uma aliança diante de Deus, ele está usando as palavras de Jesus. Ele está usando a gramática de Cristo, a linguagem de Jesus, que estabelece que uma aliança é aquilo que sustenta o amor e que jamais o amor sustenta a aliança. Porque o amor pode esfriar, pode diminuir, pode ter a sensação de que acabou. Quando existe aliança, ela sustenta esse amor, ainda que ele seja um pequeno fio prestes a se romper, ele sustenta esse amor. Agora, quando é o amor que sustenta a aliança, o amor é um sentimento frágil, fugaz, pueril, juvenil. Se eu perguntasse para você que é casado há mais de 20 anos hoje, se você ama a sua esposa da mesma forma que você amava quando você se casou com ela, e você me dissesse que sim, eu veria um grande problema. Isso pode ser romântico. Eu te amo da mesma forma que eu te amei no começo, quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Isso seria um grande problema. Porque o amor que você deve ter pela sua esposa e que você, mulher, deve ter pelo seu marido hoje, deve ser um amor maduro e não um amor infantilizado como era aquele dos 17, dos 18, dos 19 anos. Aquele era um amor fugaz, um amor passageiro, pequeno. Este amor tem que dar origem a algo muito maior, mais robusto, mais sólido, mais poderoso. Portanto, o amor maduro, por mais maduro que ele seja, ele jamais será capaz de sustentar a aliança. É a aliança que é capaz de transformar um amor pueril, juvenil, infantil, num amor maduro, robusto, leal, verdadeiro e fiel. Então, jamais é o amor que sustenta a aliança, e sempre a aliança que sustenta o amor. Então, nós estamos aqui diante de uma realidade onde Jesus está apontando uma outra perspectiva acerca do casamento. Jesus está apontando que há uma nova vertente sobre o casamento, que deveria ser o padrão de todos os tempos, mas que foi distorcido pelos homens. Então Jesus aplica, dizendo para nós que a linguagem que nós usamos sobre o casamento revela, ou faz um diagnóstico da forma como nós vemos o nosso casamento. A forma como nós olhamos para o nosso esposo, para a nossa esposa. E Jesus volta a lembrar agora qual é a única cláusula de exceção permitida até então por Jesus. Nós vamos ver que existem algumas coisas a mais na frente. Mas qual é a única cláusula que a lei do Antigo Testamento autorizava para o divórcio? Ou uma delas, a gente vai ver que tem mais uma, tá? A não ser em caso de prostituição. Cláusula de exceção que concentra um maior debate. Então, a gente já falou agora há pouco acerca do que é isso. Então, a porneia, ela é a prostituição, mas essa prostituição acontece em diversas dimensões. Ela se consuma com ato físico, mas ela não inicia-se com ato físico. Ela se inicia com o olhar, ela se inicia com o pensamento, com o sentimento, com o toque, e se consuma com o ato físico. Mas ela não precisa disso. Ela não precisa disso. Jesus havia dito no texto do sermão passado que se você pensar no seu coração, você já adulterou. Significa que a gente não pode se sentir inocente
porque a gente trocou mensagens indecentes com uma mulher que não é a nossa, mas nós não mantivemos relações com ela. Nós somos adúlteros se nós fizermos isso. Nós precisamos voltar e pedir o perdão do Senhor e obter o perdão da nossa esposa. Se a minha esposa trocar mensagens indecorosas com outro homem, ela estará adulterando contra mim. A gente tenta traduzir essa lei de uma forma que sempre nos é favorável, de forma restritiva. Não, eu vi, eu senti, eu toquei, mas eu não fiz nada além disso. Eu estou em paz com Deus. Não, você está em pecado. Este pecado precisa ser redimido, precisa ser confessado, precisa ter de Cristo o perdão. O Senhor estabeleceu o casamento como um ambiente santo, puro, para que ambos floresçam na sua vida conjugal. E não para que um desfrute a parte do outro, da intimidade que o Senhor concede. Então Jesus estabelece aqui que a única forma prevista pela lei de encerramento do casamento era a prostituição. Então quando o Senhor Jesus diz, a não ser por, ele não está, isso não é um pensamento mandatório, isso não é uma ordem, isso é uma possibilidade, é uma permissão e não é uma ordem. Por quê? Qual é a diferença entre ambas as coisas? Porque a primeira regra para o pecado do adultério, que daria justa causa ao divórcio, não é o divórcio, é o perdão. A primeira causa é o perdão. A regra é que nós tenhamos um casamento leal e fiel. Mas, eventualmente, alguém há de ferir essa lealdade, essa fidelidade. Há de trair o seu marido. Isso acontece todos os dias. Há de trair a sua esposa. A primeira expectativa do coração de Deus a formular a lei é o perdão. É que os corações sejam quebrantados e haja o perdão mútuo. E haja o perdão e a parte ofendida possa perdoar. Que a parte ofensora se arrependa do seu pecado, confesse, o abandone, o dê frutos de arrependimento e seja perdoado. Mas, contudo, se os corações forem feridos, Jesus vai dizer depois, lá em Mateus 19, que o divórcio é permitido pela dureza do coração. E o que é a dureza do coração, senão as cicatrizes recorrentes, que vão se formando e vão engrossando a casca, e vão engrossando esse coração a partir dele, até o ponto em que ele não consegue mais bater de tão calcificado que ele está. A dureza do coração é o fruto de corações recorrentemente ofendidos. Então Jesus abre essa cláusula de exceção, ele diz que Moisés fez isso por conta da dureza dos nossos corações. Então Jesus está dizendo aqui, e o fato de Jesus dizer a não ser por, está nos mostrando que ele não criou uma regra geral, mas ele criou uma exceção. A regra é permanecermos firmes e casados por toda a nossa vida, até que a morte nos separe. Mas se por acidente acontecer isso, e o coração daquele que traiu for obstinado ao ponto de não se arrepender do seu pecado, mesmo diante do apelo da parte ofendida, cabe à parte ofendida o direito de pleitear o seu divórcio. Mas, meus irmãos, eu preciso, muito embora o sermão de hoje não seja uma teologia do casamento, e para que vocês não saiam com um pensamento diferente do pensamento bíblico como um todo sobre o casamento, eu preciso apontar algumas outras exceções. Jesus, até esse momento, ele está falando dessa única cláusula. Observe que Jesus está falando com o público judeu. A narrativa de Mateus tem como foco os judeus. A gente vê essa mesma narrativa sendo replicada em Mateus, em Marcos e Lucas, onde Jesus não mostra a cláusula de exceção. Por que Jesus mostra a cláusula de exceção? Porque os judeus compreendiam as escolas de Shammai e de Hillel. Eles tinham isso na sua mente. Então Jesus precisava reorganizar isso. Em Mateus e Lucas, Jesus não menciona isso. Mas nós temos pelo menos mais... A gente tem alguns outros textos, mas eu selecionei só 2, para nós vermos algumas outras exceções que Deus, pela sua misericórdia, concede a corações endurecidos, que são obstinados em não se arrepender dos pecados, que pode levar ao fim do casamento. Primeiro de Êxodo 21, 10 e 11. O texto diz assim: se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. O que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, ainda na sede da lei? Que se o marido poderia ter 2 esposas, mas uma permissão temporária de Deus, porque isso no Novo Testamento é revogado. No Antigo Testamento havia essa permissão temporária de Deus, de que o marido tivesse mais de uma esposa. Que este homem quisesse utilizar o seu direito de ter mais de uma esposa, ele poderia. Mas qual seria a regra? Que ele mantivesse para todas, que ele não diminuísse o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, ou seja, a sua comida, as suas roupas,
nem os seus direitos conjugais. Não preciso expandir muito o que é direito conjugal, creio que todos vocês devem saber, tem menores no recinto. Então, se a criança ficar com dúvida, você se vira depois para explicar em casa. Não sou eu que vou fazer isso agora. O fato é que o marido tinha que manter a mesma dignidade para a esposa, sem diminuir as suas roupas, a sua comida, nem as suas responsabilidades maritais. Se ele diminuísse qualquer uma dessas três coisas, observe o que o texto fala. Se não fizer estas três coisas, não adiantava fazer duas e deixar uma. Não adiantava fazer uma muito bem feita e deixar as outras duas. Se ele não mantivesse as três coisas, a mulher poderia ir embora sem ser considerada injusta na relação. O marido estava dando justa causa ao casamento, ao fim do casamento. Depois nós pulamos alguns séculos e chegamos no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 a 15. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Primeira coisa, a gente vê Paulo aplicando o mesmo princípio tanto ao marido quanto à mulher. Mesmo direito quanto ao marido e quanto à mulher, não há distinção. Agora, qual é a exceção? A consequência de se manter a união de marido crente e mulher não crente, se ambos aceitam viver juntos. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja a cláusula de exceção. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Veja um princípio muito interessante. Qual que é a síntese disso? O apóstolo Paulo diz que se há um casal que veio para a fé nessa circunstância, um casal em que a mulher veio à fé e o marido se manteve incrédulo, ou que o marido veio à fé e a mulher se manteve incrédula. Essa é a figura. Então eu faço uma pausa. O apóstolo Paulo não está autorizando pessoas crentes a se casarem com não crentes. Ele não está autorizando isso. Isso é um erro que nós cometemos, é uma insensatez que nós cometemos, quando a gente acredita que é possível um marido não crente se casar com uma mulher crente, ou a mulher não crente se casar com um marido crente. Não é possível isso acontecer. Há exceções, mas a regra é que isso não dê certo, a médio e a longo prazo. O que Paulo está falando aqui é para pessoas que vieram à fé depois de terem se casado. Veja como o princípio do casamento é tão sólido. Deus respeita tão profundo o casamento que ele reconhece a existência do casamento fora da fé. Não precisa ser salvo para ser casado. Se você é casado, você tem que respeitar o seu casamento, independente de ser salvo ou não, independente de ter Cristo ou não. Tanto que Paulo diz que se um dos dois cônjuges vier à fé ou for convertido a Cristo, que isso não é motivo para ele abandonar o outro, que ele deve continuar casado com o outro. Isso é um ato de misericórdia poderoso de Deus. Continue casado com a pessoa não crente, se ela aceitar ficar casado contigo. Agora, se essa pessoa não crente não quiser permanecer casado contigo, se o marido fala, não, você virou crente, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais continuar casado, eu quero alguém que não seja crente. O que o apóstolo Paulo fala? Que você o deixe ir. Que você o deixe ir. Porque você não está sujeito à servidão, nem o irmão e nem uma irmã. E aqui é um ponto importante a gente pensar. Estar na igreja não significa necessariamente ser um crente. Estar na igreja não indica necessariamente ser um salvo em Cristo Jesus. Há muitos que frequentam igrejas, mas não têm a salvação. Não confessaram Jesus como seu Senhor. Não se arrependeram dos seus pecados. Então a gente não pode pressupor que todas as pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas nos dias de hoje são salvos, são em Cristo Jesus. Muitos deles não são. Muitos maridos acompanham as mulheres na igreja, mas não são salvos em Cristo Jesus, porque não se arrependeram dos seus pecados, porque vivem dissolutamente, porque ofendem os seus casamentos, não respeitam os seus casamentos. São maridos incrédulos, que estão nas igrejas, são casados com mulheres incrédulas. Da mesma forma, existem mulheres que não respeitam seus maridos, não respeitam seus casamentos, mas vêm à igreja. Não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, não se arrependem dos seus pecados, não sentem peso no seu coração pelos seus pecados. São mulheres não crentes, mas que estão sentadas nos nossos bancos. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente luta por manter casamentos apegados na palavra de Jesus, de que o casamento é algo indissolúvel. E a gente vê pessoas na igreja
cuja vida está virada no inferno. Pessoas cujo marido não é um crente, mas vem à igreja. Ou a mulher não é crente, mas vem na igreja. Que claramente já abandonaram os seus casamentos emocionalmente, financeiramente, da forma da proteção devida. Já abandonaram. Mas a gente insiste em manter algo que já não existe mais. A igreja precisa ter essa sensibilidade. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, que nenhum de nós foi feito para viver na servidão. Ou seja, nós não somos feitos para ser escravos de ninguém. Jesus nos libertou para sermos livres e não escravos de um tirano ou de uma tirana. Jesus nos concedeu para sermos livres. Então Paulo diz, o irmão ou a irmã não estão presos. E a palavra aqui é muito forte, é não está escravizado. A segunda cláusula que o Novo Testamento nos apresenta é o abandono, que é o que o apóstolo Paulo falou. O abandono. Quando o homem quer ir embora, quando a mulher quer ir embora, que vá. Você não deu a justa causa veio parte dele. E o Senhor concebe que nessa condição há a possibilidade de um novo casamento santo, sem que o adultério aconteça. E esse pensamento do apóstolo Paulo é bem presente nas confissões de fé protestantes históricas das quais nós seguimos. A nossa confissão de fé batista de 1689 reconhece essa possibilidade do cônjuge abandonado, de modo que o casamento não seja possível de ser reconstruído, deliberadamente abandonado, e que a outra parte fala, eu não quero saber de você, segue a tua vida, eu vou seguir minha vida. Que este cônjuge abandonado tem o direito de ter um novo casamento de forma santa, sem o adultério. A Confissão de Fé Batista reconhece isso, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma co-irmã, reconhece essa mesma possibilidade. Portanto, a perspectiva do Senhor é, primeiro, o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Contudo, por conta da dureza do coração deste homem e dessa mulher, há condições, há possibilidades em que ele se torna insustentável. E diante dessa possibilidade de se tornar insustentável, o Senhor, pela sua misericórdia, entrega um remédio que é muito amargo, mas que visa salvar a parte ofendida e não obrigar essa pessoa a viver na escravidão para todo o tempo. Então a igreja precisa aprender a segurar essas duas grandes verdades. A gente precisa lidar com essas duas grandes verdades. Se a gente abrir mão do ideal, ou seja, de que Deus odeia o repúdio, que Deus odeia o divórcio, nós vamos nos tornar cúmplices de uma cultura que vai escravizar as pessoas, que vai escravizar o homem a uma mulher tirana, vai escravizar a mulher a um homem tirano. Se a gente for do outro aspecto, se a gente soltar todas as concessões, a gente não vai ter mais a sustentabilidade de um casamento. Ele vai se tornar algo passageiro. E algo acontece nos dias de hoje que não acontecia com tanta intensidade nos dias do apóstolo Paulo, que é a violência contra a mulher, que é a violência no âmbito doméstico. Homens que agridem mulheres. E o mais triste disso é saber que isso acontece dentro das igrejas evangélicas protestantes. Dentre todas as medidas protetivas que eu já cumpri na minha vida, os afastamentos do lar que eu já cumpri na minha vida, inúmeros, incontáveis, são o de maridos que se afirmam crentes, de homens que se afirmam pastores, missionários, presbíteros, diáconos, anciãos, que têm na sua comunidade uma postura santa, mas que dentro da sua casa é o Satanás encarnado, que não dá paz para sua esposa, que não dá paz para os seus filhos, homens diabólicos. Nós temos isso, meus irmãos. Nós temos isso. E para isso, o entendimento moderno acerca do casamento saudável, que seja ortodoxo, diz, se você é vítima de violência, sai de perto desse homem. Mande esse homem embora da sua casa. Peça uma medida protetiva. Eu vou ter prazer de ir lá tirar ele da sua casa. Vou até de graça, sem receber diligência para isso. Não se submeta ao marido que lhe bate, que é agressivo, que é violento, porque isso vai ocasionar a morte. Paulo diz que você não é escravo, que você não é escravo de ninguém. Então não se submeta. Eu creio na recuperação, eu creio no arrependimento, creio. Mas é necessário que seja muito bem acompanhado. Graças a Deus, não, pelo menos que a gente saiba, até hoje não tivemos nenhum caso de violência contra a mulher nesta igreja. Mas se eventualmente nós tivermos, os irmãos já saibam que a orientação pastoral, e eu sei que o pastor Gustavo compartilha do mesmo pensamento que eu, a orientação pastoral seja, deixa esse homem, imediatamente, saia dessa casa, ou você ou ele. O arrependimento é algo posterior, depois a gente vê isso. A primeira coisa é a sua segurança. Ah, pastor, ele me bateu.
Eu vou lá na sua casa, vou pegar algum irmão da igreja, algum irmão sábio, algum irmão com sabedoria de Deus, nós vamos lá te dar o apoio. Nós vamos pegar você, vamos levar você na delegacia, você vai fazer o seu boletim de ocorrência, e daqui a pouco esse homem vai ser retirado de casa. Se daqui a um tempo você se arrepender, ele se arrepender, te pedir perdão, você vai ser acompanhada. Não é de uma hora para outra, não é no mesmo dia que a coisa se resolve. Não, a gente precisa ver frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Para daí, depois de 6 meses, 1 ano, a coisa ser reatada. Casamento é algo sério, a gente não brinca com ele. Segurança é algo sério, a gente não brinca com ela. Então a igreja precisa aprender a lidar com isso. Sabe por quê? Porque às vezes pessoas que não conhecem todas as histórias, ou pessoas que têm uma perspectiva muito restrita das escrituras, alienam pessoas na escravidão de um casamento que já terminou há muito tempo. De mulheres e homens que já foram abandonados há muito tempo. E em nome de uma piedade mal compreendida, obrigam essas pessoas a permanecerem nessa condição hostil, nessa condição degradante, nessa condição insalubre de vida. A gente precisa ter a sabedoria para lidar com esses aspectos. Agora nós vamos para 2 consequências que o apóstolo Paulo mostra da atitude de um marido insensato, que abandona a sua esposa sem cumprir todos os ritos necessários para isso. A primeira delas, faz com que ela adultere. É a sequência do texto. Que aquele marido que repudia sua esposa e não concede a carta de divórcio, faz com que ela adultere. Por quê? Eu já disse isso no começo, mas eu vou repetir brevemente. Porque a mulher que não tinha uma carta de divórcio não poderia se casar legalmente novamente. Ela era repudiada socialmente, ela era tida como uma mulher adúltera, quase como uma prostituta. Ela perdia sua expressão religiosa, ela não podia manifestar a sua fé, porque ela era excluída do seu ciclo religioso. Ela vivia num limbo. Ela não era livre, ela não era escrava. Ela estava solta no mundo. Ela não tinha subsistência, ela não tinha como se alimentar. Então a primeira vítima é a própria mulher. O Senhor Jesus disse: se você abandona sua mulher e não concede a carta de divórcio para ela, o que lhe é de direito, você está fazendo ela uma adúltera. Veja que Jesus não está dizendo, você está possibilitando que ela se torne uma adúltera. Não, ele está falando, você está fazendo dela adúltera. Porque ela obrigatoriamente vai ter que se casar para continuar viva, para ter comida. E ao se casar novamente, você torna ela adúltera. Mas não para por aí. O Senhor Jesus segue dizendo que aquele que se casar com a mulher repudiada também comete adultério. Olha a extensão do pecado de uma pessoa. De um homem insensato e injusto que planta um falso divórcio para ter justa causa da sua mulher. Olha o impacto disso. O primeiro impacto é tornar uma mulher, que muitas vezes era mulher inocente de fato, em alguém impura. Em uma mulher adúltera. E agora está alcançando uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história. Que muitas vezes nem sabia da história de vida dessa mulher. Tornando este homem igualmente adúltero. Jesus está descrevendo aqui um efeito cascata do pecado. O efeito cascata de um divórcio ilegítimo. Transforma uma mulher, que muitas vezes era uma mulher inocente, uma mulher adúltera, e transforma o marido dessa mulher em um homem adúltero. Jesus está ensinando para nós que os nossos pecados têm consequências. E por vezes a gente não mensura as consequências dos nossos pecados quando nós tomamos ações impensadas. Todas as nossas ações têm consequências, todos os nossos pecados têm consequências. E enquanto nós estamos arcando com as consequências dos nossos pecados, justo e merecido, nós merecemos arcar com todas as consequências dos nossos pecados. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos livra das consequências dele e deposita na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós somos, de fato, merecedores de todas as consequências. O problema é quando essa consequência alcança outros. Quando essa consequência chega em outros, alcança o filho, alcança o sogro, a sogra, alcança o outro sogro, a outra sogra, alcança os amigos, alcança a comunidade. Os nossos pecados têm consequências que vão além da nossa existência. Esse versículo tem uma palavra específica para o nosso tempo. Que as decisões de um casal nunca morrem neles. As decisões de um casal têm extensões. E as primeiras extensões serão os filhos. As primeiras extensões serão a família. Portanto, exercer um casamento digno é um ato de lucidez. Sabendo que outras pessoas dependem de nós. Sabendo que outras pessoas serão afetadas caso os nossos casamentos venham a afligir. A consequência direta para o cônjuge que é ofendido é aquele pensamento constante do que eu fiz de errado. O que será que eu fiz de errado? Muitas vezes ele não fez nada de errado, ela não fez nada de errado. Muitas vezes ele ou ela é a vítima de um outro coração endurecido.
Às vezes adúltero, não confesso, mas o sentimento de culpa permanece no seu coração. O que eu fiz? Os filhos sofrem com essas consequências, porque uma criança pequena, ela não tem o vocabulário para expressar o seu sentimento. Ela apenas internaliza isso. Ela apenas engole. Ela só percebe que o chão que está embaixo dela se moveu e ela não sabe para onde foi. Para as crianças maiores, para a criança que é em idade escolar, que já sabe construir alguma coisa, ela começa a imaginar que a culpa é dela, do casamento dos seus pais terem fracassado, das decisões tomadas pelos adultos terem levado ao fracasso do casamento. O adolescente, por sua vez, ele perde justamente naquele momento de maior necessidade da sua vida, todos os espelhos que ele precisava para ter um casamento maduro quando estivesse na vida adulta. As referências de pai e de mãe de um casamento se esvaem, são jogados ao ar como poeira. E essa criança perde toda e qualquer referência que ela tinha de vida. Esse adolescente passa a viver sem referências. Nós vivemos hoje, meus irmãos, numa cultura que trata o casamento como um papel descartável para qualquer uma das partes. Os casamentos que nós vivemos hoje é apenas um ato jurídico, que cada dia tem sido mais fácil de ser resolvido, que cada dia tem sido mais fácil de ser encerrado, dissolvido. Mas o casamento estabelecido por Deus possui uma outra dimensão. Possui uma dimensão que um papel escrito por um juiz é incapaz de dissolver. O casamento estabelecido por Deus é uma união vitalícia de um homem e de uma mulher, que só é findada pela morte, que só é encerrada pela morte. Mas ele não vai acontecer enquanto ambos não tiverem essa percepção. Então eu quero partir aqui para 3 aplicações finais. Eu quero falar para alguns grupos distintos. Primeiro grupo, para os divorciados e recasados. A todos aqueles que carregam as marcas de uma ruptura familiar, precisam lembrar de algumas verdades que o Senhor estabelece. Primeiro, o divórcio é um pecado, independente das dimensões que ele acontece, porque ele é fruto da dureza de um coração que não se arrependeu. Independente de quem dá a causa, é um pecado. Mas não é um pecado imperdoável. O divórcio não é um pecado imperdoável. Significa que você, que é divorciado, que está num novo casamento, se você está aqui agora, se está nos assistindo pela internet, ou vai assistir em qualquer momento, você não está fora do alcance da graça de Deus. Você não está longe do lugar onde o Senhor pode te alcançar. O Senhor está pronto para te perdoar dos seus pecados e para te dar uma nova vida, para te conceder uma nova vida. Quando a gente pensa nisso, nós somos levados a pensar naquela mulher que aparece no relato de João, no capítulo 8. Aquela mulher que já havia tido vários maridos e que o atual não era o marido dela. Aquela mulher, muito embora arrependida de coração diante do Salvador, tem o Salvador diante dos seus olhos, ela é julgada pelos seus pais, pelos iguais a ela, que queriam apedrejá-la, que queriam a sua morte. E Jesus disse para ela: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, ter passado pelo acidente de um divórcio e por um novo casamento é um fato traumático, mas não é o fim de uma vida. E não significa que você vai viver a sua vida no pecado constantemente. O que é necessário? Arrependimento. Saber que o Senhor está de braços abertos para conceder o perdão. E uma postura: vá e não peques mais. O divórcio é um acidente. Ele não pode ser a primeira saída para um problema de casamento. Ele não pode ser. Então, diante disso, a gente precisa compreender que a vontade de Deus é que nós vivamos em paz. E ambos precisam ter esse mesmo compromisso diário de estabelecer um ambiente agradável, saudável, onde o casamento floresça. Não é uma luta desigual onde um faz e o outro não faz. É necessário que ambos tenham a mesma postura. Quanto ao passado, acolha o perdão de Cristo. O que aconteceu ficou para trás. Dos seus pecados, o Senhor Jesus não mais se lembra. Então, se você viveu uma vida em que o divórcio fez presente, confesse ao Senhor o pecado se você foi o causador. Peça que o Senhor cure o seu coração se você foi a vítima. Mas deixe o passado no passado. Viva uma nova vida. Quanto ao presente, não peques mais. Não peques mais. Não permita que os erros do passado que levaram ao fim de um casamento sejam repetidos no seu casamento atual, para que você não seja mais um número na estatística de divórcios no Brasil. Não permita que isso aconteça. Se esforce com todas as suas forças para que o Senhor Jesus
sustente o seu casamento até o final. Segundo pensamento, para os casados que vivem numa crise conjugal. Se você tem passado por crises no seu casamento, entenda que a ruptura não é a primeira solução. Então, a primeira mensagem para você que tem vivido dias difíceis no seu casamento é: não tome decisões permanentes baseadas numa dor temporária. Que as dores diárias, temporárias, não sejam o elemento decisivo para você colocar fim ao seu casamento. Não faça isso. O casamento difícil não significa que ele é um casamento fracassado. Muitas vezes, o casamento difícil é o cenário onde Deus está escrevendo uma história de redenção. Mas lembre-se, é necessário sensibilidade e percepção para isso. Porque o casamento exige arrependimento. Se somente um luta e o outro insiste em não se arrepender, já houve o abandono. Mas o fato aqui é para casamentos que ainda veem um fio de esperança, em que o homem e a mulher lutam pelas suas próprias forças para manter-se, mas que as dificuldades parecem ser maiores do que as esperanças de futuro. Não permita que não tome decisões permanentes baseadas na sua dor temporária. Uma palavra de alento: se você é vítima legítima de um adultério persistente, de um abandono que seja irremediável, se você já esgotou todos os esforços humanos e espirituais para reverter esse quadro, sem que houvesse qualquer tipo de arrependimento da parte contrária, lembre-se que você não é escravo, você não é obrigado a viver em escravidão. O Senhor pode te conceder pela sua misericórdia a liberdade, a libertação dessa dor que tanto fere os nossos corações. E uma palavra para os casamentos que aparentemente não sofrem de nada que possam abalar a sua estrutura. Mantenham os olhos em Cristo. Mantenham aliança com o seu cônjuge. Nunca acredite que é o amor que vai sustentar esse casamento, porque não é. Você pode amar agora e amanhã você pode achar que não ama mais. Mas independente dos dias de grande amor ou de pouco amor, há uma aliança. E esse acessório que a gente utiliza, ele não é apenas estético. Ele serve para nos lembrar que existe uma pessoa que teve o coração aliançado com o nosso. Que a aliança que nós estabelecemos está muito acima de qualquer emoção juvenil possa nos proporcionar. O casamento é para a eternidade e o Senhor assim nos conduz. Por fim, para os jovens noivos, namorados que têm a pretensão de se casar, não espere acontecer contigo para você remediar. Não espere a doença chegar para você tomar um remédio. Tome medidas preventivas. Certifique-se que esta pessoa com quem você deseja se casar, primeiramente, é alguém dado por Deus. É alguém que ama Jesus mais do que ama você. É alguém que ama o Senhor mais do que ama você. Certifique-se que seja esta pessoa. Certifique-se que você tem o seu coração pleno em Deus. E não transfira para essa pessoa a expectativa de ser o seu redentor. Não transfira, a mulher não deve transferir para o homem a expectativa de ser o seu salvador, nem o homem transferir para a mulher a expectativa de ser o seu salvador. Por quê? Porque você vai se frustrar. E no dia que você descobrir que ele não é o seu redentor, todos os seus sonhos terão ido por água abaixo. Seja satisfeito em Deus, pleno em Deus. Porque a união entre duas pessoas satisfeitas e plenas em Deus é impossível de ser rompida. Nós não estamos dependendo de outro, estamos dependendo de Deus. Outro pensamento para você que está prestes a se casar: se você quer se casar para ser feliz, não se case. Faça qualquer outra coisa da sua vida. Vai estudar, vai fazer outra faculdade, vai ganhar dinheiro, vai ser missionário, vai pregar o evangelho. Não se case se o seu objetivo é ser feliz. Case-se se o seu objetivo é fazer o outro feliz. Se você quer fazer o seu namorado e noivo feliz, se case com ele. Se ele é a pessoa de Deus que ama Jesus profundamente, se case com ele. E não permita que os erros que vocês viram nos seus pais se reproduzam nas suas vidas. Que o Senhor nos abençoe.